2 Samuel, capítulo 9. Vamos ler do primeiro, irmão, só para os irmãos entenderem, amém? E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele lhe disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, e de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete, ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalheis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei mandar ao seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aleluia, Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Se confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do
Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, meu Deus, nós apresentamos agora, Pai, a Tua palavra, meu Pai, diante do Senhor. Meu Pai, que nesta noite Teu Espírito Santo de verdade, meu Pai, venha trazer a revelação da Tua palavra, meu Pai, porque nesta noite nós nenhuma condição temos, meu Pai, de falar de nós mesmos, da Tua santíssima palavra, mas somente nesta noite o Senhor pode trazer a revelação, meu Pai, e nesta noite nós sabemos que o Senhor tem uma palavra, meu Deus, para nós nesta noite. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e manifesta a Tua misericórdia sobre nós. Irmãos, nesta noite também vamos ler o tema da campanha. Estava me esquecendo. Aleluia, Efésios 3. Aleluia, Jesus. Ai, Jesus, cadê? Efésios 3:14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejam corroboradores com poder pelo Espírito no homem interior. Aleluia, meu Deus. Irmão, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos mais uma vez, meu Pai, o elo desta campanha, e pedimos ao Senhor, meu Pai, que use de misericórdia e venha falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, meu Deus, amém. Irmãos, nesta noite, essa palavra, ela é muito conhecida de todos nós, mas se nesta noite o Senhor Jesus Cristo, Ele quis trazer essa palavra, porque Ele tem algo para falar comigo, é porque Jesus, irmãos, tem algo nesta noite para falar com você. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala que Jonatas, o pai de Mefibosete, ele era muito amigo de Davi, e a palavra do Senhor nos fala que Davi e Jonathan, eles tinham uma amizade muito pura, muito sincera, e tão sincera, irmãos, que Jonathan sabia que Davi, ele ia reinar no lugar do seu pai, e que nos chama a atenção, irmãos, é que Jonathan em nenhum momento se opôs à obra do Senhor na vida de Davi. Em todo momento, Jonathan, irmãos, ele estava ali com amizade sincera perante o Senhor com Davi. Oh, irmãos, como é importante a gente ter uma amizade sincera, irmãos, com o nosso irmão. Como é importante, irmãos, a gente ter uma amizade sincera com o Senhor Jesus Cristo, em poder verdadeiramente querer ver o reino do Senhor triunfar, em poder querer ver o reino do Senhor prosperar, sem se importar, irmãos, se é com fulano ou ciclano que o Senhor tem usado, mas somente ter no nosso coração o reino do Senhor ser próspero. Irmãos, o que me chama a atenção é que a palavra de Deus nos fala que se nós não conseguimos ser fiel ao homem que nós vemos, como nós vamos poder, aleluia, ser fiel a Deus? E a amizade de Jonatas e Davi, irmãos, refletia também uma amizade espiritual do homem com Jesus. Oh, irmãos, que nesta noite nós podemos buscar do Senhor, irmãos, essa amizade sincera, esse sentimento sincero pelo reino do nosso Deus. Irmãos, e a palavra do Senhor nos fala então que Davi e Jonathan, eles firmaram uma aliança. Irmãos, que Jonathan estaria com Davi, que Davi estaria com Jonathan, e que também eles guardassem a casa um do outro. E a palavra do Senhor nos fala então que Jonathan, ele teve um filho, e Jonathan morre na guerra. Irmãos, e quando a ama fica sabendo que Saul, ele perdeu a guerra, ela pega Mefibosete correndo nos seus braços para fugir, com medo do que poderia acontecer com Mefibosete. E a palavra do Senhor nos fala então que ele cai, irmãos, e quebra os seus pés, ali ele vira coxo. Irmão, nós sabemos que quando o homem, ele perde a sua mobilidade, ali para aquele homem, é o fim daquele homem, já não tem mais saída para ele segundo a carne, porque ele ficaria dependente para sempre de todas as outras pessoas. Ele mesmo não poderia entrar na guerra, ele não poderia vencer sozinho, mas sempre era dependente dos outros. Oh, irmãos, olha a situação, aleluia, difícil de Mefibosete, uma criança que andava, uma criança que tinha saúde, e logo após, por um acontecimento, ele perde tudo. Irmãos, ele já não teria mais
condição de fazer mais nada. E ele estava, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que aquela criança, Mefibosete, cresce, vira um homem, ele tem filhos, mas a palavra do Senhor nos fala então que ele era dependente dos outros, ele morava de favor, porque ele de si mesmo, irmãos, ele não tinha condição de alcançar nada. Pensa bem, irmãos, uma pessoa que era da família real, que tinha todos os benefícios, agora já não tem mais nada, irmãos, e agora precisa, aleluia, depender de favor dos outros. E a palavra do Senhor nos fala então que Mefibosete, ele estava lá em Lodebar, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que era uma terra muito longe, distinta, muito longe, não era uma terra próxima. E a palavra do Senhor nos fala então que ele estava ali. Parecia que ele estava esquecido, não é verdade, irmãos? Parecia que a vida dele não teria mais solução. Quantas vezes Satanás, irmãos, quer mostrar para nós que não tem mais solução na nossa vida, que nós estamos esquecidos diante do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Deus nesta noite tem uma aliança com você, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Mefibosete nem esperava mais, mas Deus não tinha esquecido da promessa. Passou-se os anos, passou-se as situações, mas a promessa estava viva diante do Senhor Jesus. Oh, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, que ainda que passe os anos, que ainda que passe os tempos, mas se Deus nesta noite te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir esta promessa. Oh, irmãos, muitas das vezes nós queremos destrinchar o tempo de Deus, nós queremos ter domínio no tempo de Deus, mas a palavra do Senhor nos fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus como se fosse um dia. Ou seja, Deus mostrando para nós que é Ele que tem o controle do tempo na vida do homem. O homem de nada tem controle diante do Senhor. Que controle nesta noite você tem para guiar a sua vida? Que controle nesta noite você tem para te fazer algum bem, sendo que a benevolência vem do Senhor, sendo que a misericórdia vem do Senhor, e sendo que a vitória vem do Senhor. E Mefibosete estava ali, esquecido por todos, ninguém lembrava mais de Mefibosete. Oh, irmãos, mais um dia, Davi na sua casa, ele se lembra da aliança que ele fez com Jonathan, e ele pergunta para Ziba: olha, será que não tem ninguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? Olha aí o Senhor trabalhando na vida de Mefibosete. Mefibosete nem esperava, mas o Senhor já estava trabalhando em seu favor. Esse é o mal do homem, irmãos, porque nós não sabemos, mas o Senhor já está trabalhando em nosso favor para nos dar a vitória. Só que tem um tempo para acontecer, tem um tempo determinado. E chegou o tempo de Mefibosete. Aleluia. E Davi perguntou. Aleluia. E Ziba falou: tem sim. Tem o filho de Jonathan. Ele, aleluia, é coxo dos seus pés. Mas aí, de repente, Davi fala assim: vai lá buscar ele, porque chegou o dia da sua vitória. É hoje, irmão, o dia da sua vitória. E quando Deus ordena, irmãos, a vitória na vida do homem, não tem demônio, não tem principado, não tem ninguém que pode impedir o Senhor de cumprir a vitória nas mãos e na vida do homem.
Quem pode se opor contra o Senhor, meu irmão? Quem pode segurar os braços fortes do meu Deus para te impedir de te abençoar? Ninguém pode impedir o Senhor de te abençoar. Ninguém pode impedir a bênção do Senhor de chegar até a sua vida. Aleluia. E de repente, os servos do rei, aleluia, vai buscar Mefibosete. Oh, irmãos, pensa na cara e no espanto que Mefibosete teve quando ele foi chamado pelo rei. Com certeza Mefibosete temeu, porque Mefibosete, irmãos, ele não sabia da aliança dele com Davi, do seu pai com Davi. Ele não sabia. Era uma aliança que ele fez, aleluia, entre Davi e Jonathan. Ele não sabia. Oh, irmãos, e às vezes nós não sabemos, aleluia, o tamanho do poder da aliança que Deus tem conosco, que Deus fez para conosco. Será que nesta noite você pode compreender o poder da aliança de Deus na sua vida? A aliança do Senhor é eterna. A aliança do Senhor não quebra. A sua aliança com Deus só quebra se você quebrar ela. Mas a aliança do Senhor nunca quebra. O que Deus falou está falado. O que Deus ordenou está ordenado. A não ser que você o rejeite. A não ser que você não queira andar nos seus mandamentos. Mas aí já é você, não é Deus. E a palavra do Senhor então nos fala que eles buscaram Mefibosete. Oh, irmãos, e no tempo do Senhor, tudo aquilo que ele perdeu, tudo aquilo que foi tirado da sua vida, o Senhor o restituiu para a glória dele. Só o Senhor nesta noite, meu irmão, pode restituir a sua vida. Só o Senhor nesta noite pode te devolver o que o diabo te roubou. Você não pode se devolver sozinho, mas o Senhor nesta noite, Ele tem poder para te devolver. Ele tem poder nesta noite para te tirar dessa vergonha, para te tirar desse opróbrio, para te tirar dessa dificuldade, porque Ele é Deus e faz milagres. Deus mudou completamente o quadro de Mefibosete. Deus tirou ele da vergonha e colocou ele em dupla honra. Oh, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite que somente Jesus pode mudar a situação da sua vida. Somente Jesus pode mudar o quadro da sua vida. Então deixa Ele mudar a sua situação. Deixa o Senhor Jesus te mudar. Deixa o Senhor Jesus te honrar. Mas quantas das vezes nós queremos, aleluia, ou nós achamos que sabemos a maneira certa do Senhor nos honrar. Nós não sabemos a maneira certa do Senhor nos honrar. Ele sabe a maneira certa de nos honrar. Ele sabe o dia, Ele sabe a hora. Ele sabe o momento de entregar a vitória, irmãos. Só confia no Senhor, espera o Senhor fazer a obra. Mefibosete nem esperava que o Senhor ia restituir a terra de seus pais a ele. Ele não esperava que Davi ia fazer com ele. E é assim, irmãos, nós não sabemos os planos de Deus para nós. Nós não sabemos o que Deus tem para fazer na nossa vida. E às vezes queremos nos precipitar, achando que somos mais sábios do que o Senhor. Mefibosete ficou lá quietinho.
Você não vê na palavra de Deus ele tendo uma ação para ir atrás de Davi, requerer algo que ele nem tinha mais direito. Ele não tinha direito nenhum na terra mais de Saul, nenhum, porque tudo foi transpassado para Davi. E aquilo que ele não tinha direito, segundo os homens, Deus o devolveu para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, irmãos, quantas das vezes nós pensamos que temos muito direito, queremos requerer diante do Senhor um direito, que na verdade nós não conquistamos nenhum, que o direito quem conquistou foi Jesus naquela cruz do madeiro. E muitas das vezes nós não queremos esperar o tempo do Senhor. Nós queremos levantar diante do Senhor o nosso calcanhar e queremos tomar as nossas próprias atitudes. Mas faça nesta noite, irmãos, como Mefibosete. Espera o Senhor te chamar, espera o Senhor te honrar, meu irmão. O Senhor sabe onde te encontrar. O Senhor sabe onde ordenar a bênção até você. E a palavra do Senhor nos fala hoje, o tempo dessa campanha. Por causa disso, eu me coloco de joelhos perante a face do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nesta noite, se coloca de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Deus venha restaurar a sua aliança na sua vida, para que a sua aliança nunca venha ser quebrada sobre você. Oh, irmãos, o Senhor tem nos abençoado, e o Senhor vai nos abençoar muito mais, porque Ele é bom. Mas a maior bênção que nós podemos receber do Senhor é a glória eterna, irmãos. É a salvação eterna. Oh, irmãos, nós podemos alcançar os benefícios da terra diante do Senhor, podemos. Mas não se esqueça do benefício maior, que é o reino do Senhor, irmãos. É por causa do seu reino que nós nos colocamos de joelhos. É por causa da aliança do Senhor nesta noite que nós nos colocamos de joelho, para que nesta noite, irmãos, o Senhor nunca venha nos deixar quebrar a aliança que Ele fez conosco naquela cruz do madeiro, amém? Nesta noite recebe o céu do Senhor com palmas e glória a Deus, amém?